Boa tarde. Vamos iniciar mais uma live do Lar de Maria. Vamos aguardar para dar início aos trabalhos. Vamos convidar meu irmão Sérgio, que entrou agora. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos novamente ao nosso... Oi, Serginho. Boa tarde. Boa tarde, Bruninho. Tudo bem? Satisfação estar aqui novamente com você. Agora, Ao realmente, vivo. ao vivo e a cores, né? Como dizem. Satisfação é nossa. Serginho, para a gente começar esse bate-papo, queria mais uma vez agradecer a todos, né? Nossa segunda live do Lar de Maria. Já deixando para todos agendado que a nossa próxima live vai ser dia 18/7. E ficando o convite para iniciar os trabalhos, vou pedir para você conduzir a prece inicial dos trabalhos, Serginho, por favor. Então, nós vamos elevar nesse momento o nosso pensamento e nós vamos pedir ao nosso irmão e mestre Jesus que interceda junto ao nosso Pai Maior no sentido de nos conceder a permissão e o acompanhamento desses trabalhos que vamos realizar. Para com isso, estarmos juntos com os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos orientam, trazendo nesses instantes paz, luz e harmonia. E que todo esse sentimento, essa sensação que nós vamos sentir, ela perdure durante todo o trabalho. Que nós estejamos no final do trabalho supridos dessa energia que com certeza aqui vai ser gerada. Muita paz. Assim seja. Bem-vindo a todos, meus irmãos. Mais uma live do Lar de Maria. Hoje, nosso convidado e trabalhador do Lar de Maria, Sérgio, sobrinho, Serginho, né, como a gente está se trocando aqui na forma carinhosa. Sintam-se todos abraçados, acolhidos para mais um bate-papo aqui, não é? E a gente queria conversar nessa primeira parte da nossa live com o Sérgio, mas com temas mais da doutrina espírita, da mediunidade. E a primeira pergunta que a gente queria iniciar esse trabalho era perguntando como todo aquele curioso, como inicia na doutrina espírita, né, vem com base nas curiosidades, né? E ele vem querer saber logo se está acompanhado, se todos nós estamos, né? Devemos ter receio por isso. O que a gente pode dizer para essas pessoas, Serginho? Vê bem. André Luiz já falava, acho que no Anuário Espírita, em 64. 64 o mundo tinha 3 bilhões, cerca de 3 bilhões de habitantes. E já naquela época ele falava em 21 bilhões de espíritos desencarnados. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões, 7,8 bilhões, 8 bilhões. Algumas publicações falam aí em torno de 3, 4 desencarnados para cada encarnado. Então nós vamos ter aí em torno de 30 bilhões de desencarnados. Paulo de Tarso, ele já dizia na Epístola aos Hebreus, já falava que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Uma multidão de testemunhas estão em nossa volta. Aí você fala em o medo, o receio. Nós devemos ter receio? Não devemos ter receio, não. Nós devemos ter cuidado. Cuidado. É diferente de receio. Tá? O cuidado é fácil entender quando na pergunta 459, né? Que Kardec faz no Livro dos Espíritos, né? Se nós sofremos, pergunta aos espíritos se nós sofremos influência nos nossos pensamentos, nos nossos atos dos espíritos. E os espíritos respondem que nós sofremos muito mais do que nós pensamos, imaginemos. Muito mais. Tá? Então, isso nos leva ao quê? A pensar o quê? A entender o quê? Que é pela lei das afinidades,
nós temos que ter cuidado. É como na nossa sociedade. Nós vamos estar juntos e vamos crescer junto com aqueles que nos faz crescer. Nos faz crescer no bem. Então, nós temos que estar afinados com o bem, cada vez nos melhorarmos. Aí nós estaremos afinados com quem? Com os bons espíritos. Porque eles nos cercam. Não quer dizer que essa multidão nos assiste. Não quer dizer isso. Elas apenas nos cercam. Nem todos nos assistem. Então, nós temos que procurar nossas afinidades, mas não ter medo. Sim? E se preparar. Então, tem a ver com não só pela questão moral, mas sim também por uma questão energética, física. Uma lei também, a lei das afinidades. Não é? Mas que nós podemos melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia nesse dia. Esse comportamento nosso, ele vai dar uma energia, né, para o nosso corpo físico em volta, né? E essa energia vai repelir ou vai atrair na forma física das leis, como acontece, né? E a gente pensando nessa questão, você falou cuidado, né? E que tipos de cuidados eu devo ter no meu dia a dia, principalmente em momentos como este, não é? Ou seja, para eu estar bem acompanhado em momentos de pandemia, de percalços na vida, né? Quais são esses cuidados que você recomendaria, Serginho? Pensamentos. O nosso pensamento é a linguagem universal. Às vezes nós imaginamos que só são atos, tá? E os atos, eles representam, mas não representam tanto quanto os pensamentos. O homem, ele é reflexo dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos é reflexo do seu coração. Então, isso sim, você se eleva a questão da mediunidade, da elevação moral, não é? O aprender, o desenvolver, o crescer moralmente, isso vai fazer sim que você mantenha um nível de energia, tá? Que seria um nível de energia ideal para que você tivesse sempre bem acompanhado. Claro que vez ou outra você mergulha. Aí isso precisa de quê? De uma coisa que Paulinha vai falar muito melhor do que eu. Precisa de quê? Do autoconhecimento. E ser médio é isso, é se autoconhecer a cada instante, a cada dia, para que você possa melhorar. Entendi. Falando em mediunidade, né? Aí vamos à pergunta clássica, né? Para esclarecer, porque temos várias pessoas da doutrina que estão nos acompanhando, mas sempre temos pessoas que estão passando a conhecer agora, né? O Lar de Maria sempre é uma porta aberta para todos esses irmãos que são de outras religiões, né? E procuram conhecer um pouco mais, né? Todos nós somos médiuns, Serginho, e se somos, qual é a finalidade que Deus colocou a mediunidade em nossas vidas? Vê, isso é uma discussão, essa pergunta ela tem uma resposta que a gente vai passar muito tempo, vamos fazer um resumo disso. Na verdade, existe uma definição de mediunidade, que é clássica, que é o ser que ele é intermediário entre planos. Ele tem a condição de receber e transmitir o que os espíritos, que Erasto, lá atrás, o espírito Erasto dizia que os espíritos desencarnados transmitem para o homem. Para o homem. Essa definição ela foi mudando. Porque ela foi mudando com Kardec mesmo. Kardec tem um livrinho que é Instruções Práticas. Instruções práticas sobre espíritos, sobre a manifestação de espíritos. Esse livrinho ele é de 58. Nesse livrinho ele diz o seguinte, ele diz que todos os homens, todas as pessoas são, todas ou a maioria das pessoas são médios. Ele não diz que todos são. Não diz que todos são. Diz que todas estão. A maioria das pessoas são. Não todos. A maioria. Quando chega em 61, em janeiro de 61, aí ele lança o Livro dos Médiuns. Aí ele diz assim: todas as pessoas são
mais ou menos médios. Mais ou menos médios. Ele já muda a colocação. Ele já diz assim, que é por intensidade. É por intensidade. Não é que não exista ninguém. Todos têm um rudimento, pelo menos, da mediunidade. Porque é uma faculdade orgânica. Todos nós Sim. temos. Lá atrás, Erasto falava só em quê? No início da doutrina, falava-se em quê? Falava-se em contato entre não encarnados com encarnados. Aí nós vemos da própria revista espírita, na Sociedade Espírita de Paris, tinha reunião que hoje nós temos assim, de forma normal, onde um encarnado incorporava o espírito de um encarnado. Então não era do desencarnado para o encarnado só. Também pode ser. É entre espíritos. André Luiz fala nas obras dele, né? De reuniões no mundo espiritual, onde espíritos recebem mensagens de espíritos de um plano superior. Então é espírito, não é espírito encarnado, espírito desencarnado. Então a definição ela vem evoluindo. Mas todos temos a mediunidade. Todos, sim, temos a mediunidade. Se a mediunidade está conosco, em maior, numa intensidade maior, numa menor intensidade. Basta ver, Bruninho. Diz. E a finalidade em si é o intercâmbio. Não, mas vamos lá. Basta ver uma coisa, um exemplozinho que eu queria citar, que é a questão da sua invocação do seu anjinho protetor. Não é? Você invoca o seu anjinho protetor e você pede para ele que lhe ajude em algumas situações e ele lhe informa. Então você é médium de você mesmo. Não é? Você recebe instruções de espíritos para você mesmo. Agora, aí você diz a finalidade da mediunidade. Qual é a finalidade da mediunidade? A mediunidade, alguns falam de um programa de resgate. Porque as pessoas querem transformar o médium num super ser. E, ao contrário, é um super endividado. Que vem resgatar, lá do pretérito, alguns exercícios que ele precisaria ter feito na vida encarnada e não fez. E ele vem uma dádiva do Pai, uma bênção do Pai, a oportunidade de resgatar. Vai ter essa oportunidade de resgatar. E para isso que ele precisa? Ele precisa, qual é agora a finalidade, a palavra-chave para mim? Servir. Servir. O médium, ele precisa servir. Servir com humildade. Sempre servir. É isso aí, basicamente. A grande finalidade. Enquanto a gente estava conversando aqui, algumas pessoas perguntaram. As casas espíritas, Serginho, na maioria está tudo fechado devido à pandemia. E você sabe que o trabalho mediúnico traz equilíbrio para o médium que tem a mediunidade ostensiva, que aí eu vou emendar, você explicar o que é essa mediunidade ostensiva, né? E algumas pessoas terminam se entrando em desequilíbrio por não estar exercendo esse trabalho como deveria, né? E o que é que a gente pode recomendar para esses médiuns, Serginho? Eu vou fazer a minha colocação, não é? O meu exercício. Eu tenho mediunidade ostensiva. Eu vou explicar o que é mediunidade ostensiva. Mediunidade ostensiva é aquela... O que é ostensivo? É o que é evidente. É uma mediunidade evidente. Está dentro de uma definição de mediunidade mais restrita. Está lá em Kardec. Kardec fala naqueles que é possível transmitir de uma forma clara os espíritos. É muito evidente. Então, a psicofonia, a xenoglosia, a psicografia, essas são mediunidades evidentes. Elas são ostensivas porque elas são muito claras. O que é que eu particularmente faço? É tentar sempre estar ligado com o alto. Como fazer isso? Uma das coisas que mais me tranquiliza e mais me harmoniza se chama natureza. Assim, o Pai nos deu assim, para cada um,
uma característicazinha de harmonia, de procurar harmonia, de procurar se equilibrar. Para mim, natureza é uma coisa que me faz ficar ligado. É se manter com esse pensamento. A gente não pode, nesse momento de pandemia, deixar que o nosso medo, ele seja vencido, ele supere, ele vença a nossa fé e a nossa esperança. Eu vi isso de um padre há uns 2 meses atrás. Não podemos deixar isso. A gente precisa ter fé, ter esperança, sim. Manter aquilo que nós falamos lá atrás, de vibração, de energia, manter isso alto. Manter a ligação espiritual, ela tem que ser constante, porque, como nós vimos, nós estamos cercados. Nós estamos cercados. E só esperando que essa energia nossa ela caia. Vamos nos ligar. Pensar lá no Lar de Maria. Pensar no jardim lá. Aquele jardim, ele tem uma finalidade. Ele agora é um instrumento dos mais importantes. Ele agora é um dos instrumentos dos mais importantes. Ele já era importante. Nesse instante, ele é importantíssimo para todos nós. É a nossa ligação energética com o lugar. É levar o nosso mental, é tirar durante o dia pelo menos 5 a 10 minutos de reflexão. De parar um pouquinho, desacelerar um pouquinho e pensar. Leva o pensamento para lá. Fica lá um pouquinho mentalmente. Essa mensagem mental ela é muito forte. Não precisa materialmente nós estarmos lá. É preciso que espiritualmente nós estejamos lá. É isso aí. Esse médium, né, para o trabalho em si, quais são as responsabilidades que ele tem que ter para trabalhar normalmente, não é, numa reunião mediúnica e principalmente num trabalho que envolve cura, Serginho? Qual é a responsabilidade desse médium? Bruninho, primordialmente, elevação moral. Primordialmente isso aí, elevação moral. Não adianta nada. Não, quer falar alguma coisa? Que às vezes eu lembro sempre uma parte do céu e inferno, né, com os espíritos que se comunicam, né? Que às vezes você pensa que está no estágio e aí eu vou dar uma pimentada aí para você responder no sentido que às vezes a pessoa acha que está sendo bem conduzido, né? Então faça essa analogia que as pessoas querem tomar por exemplo a si próprios, enquanto o exemplo é outro, né? Nosso mestre Jesus. Jesus. Né? Jesus. Então, explica aí um pouco isso para mim. Como o João dizia lá. É como o João dizia lá, né? Ele tem que crescer e para isso eu tenho que diminuir. A mensagem ela tem que ser mais forte. Ela tem que superar o médium. O grande problema do médium é o tal do orgulho, meu amigo. O tal do orgulho. Quando o médium começa a querer se achar especial, como eu falei antes, ele não é especial. Ele é um dos mais comprometidos, tá? Então, a coisa começa a ficar difícil. Ele perde o que eu falei também da sua autoanálise, o seu autoconhecimento. Ele deixa de se conhecer. Porque a mediunidade faz o quê? Por que a mediunidade faz você progredir? É para você progredir. Por quê? Porque ela faz com que nós nos conheçamos a cada dia. Conhecer em quê? Nos nossos defeitos. O que nós precisamos melhorar. Aí nós vamos para dentro de um trabalho, como que acontece lá de Maria. E nós nos achamos super importantes. E quando nós começarmos a nos achar super importantes, nós vamos começar a ser manipulados. Qualquer médium. Não existe médium que seja incólume a esse tipo de ação. É orar e vigiar sempre. E quando você sente que a vaidade e o orgulho começam a lhe tomar, é hora de você parar, respirar, fazer uma prece e começar de novo, com humildade. É o maior trabalho, é humildade. É imaginar aquela frase que é comum demais. Nós somos apenas os intermediários. A mensagem não é nossa. A mensagem não é nossa. Nós somos o equipamento, o rádiozinho lá, que transmite a mensagem. Só isso. É só entender que nós somos isso aí.
É isso aí. E se preparar todo dia, todo instante. Todo instante está preparado para o trabalho. Serginho, porque assim as pessoas, né, a gente vê muito as famílias quando chega lá no centro, né, o irmão dizer, olha, você tem uma mediunidade, precisa trabalhar ela, né? E normalmente, né, boa parte das pessoas não querem nem ouvir falar nisso, rejeitam, ficam assustadas, né? E, ou seja, se existe uma finalidade que não foi dada por mim nem por você, né? É da providência divina, por que existe esse receio tão grande ainda, já que é uma condição até física, biológica, como nós conversamos, de as pessoas aceitarem isso? Bruninho, vê bem, a minha análise disso, o que eu faço, é assim, é um grande medo de assumir uma coisa que se chama responsabilidade. Isso acontece com todos, tá? Com todas as idades, mas acontece muito, muito mesmo com os jovens. Tem Michael, não, tem uma internauta aqui falando que eu queria fugir da minha mediunidade, queria transferir ela, mas pronto. sei que tem que trabalhar. Aí eu Isso falei, retrata bem, né? aí eu falei lá atrás, né? Tem compromissos assumidos, né? Tem compromissos assumidos. Se você tem, tem um colega nosso que dizia, você tem uma eternidade para aprender. Você tem compromissos assumidos, tá? Se você não quer assumi-los agora, mas você assumiu. Você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Mas também tem uma coisa, a casa espírita tem uma grande responsabilidade, tá? Eu me coloco como responsável, que é o acolhimento. Uhum. É como nós passamos a mensagem. A mensagem dos espíritos não é uma mensagem de medo e não é uma mensagem de cobrança, é uma mensagem de esclarecimento, de esclarecimento. Nós não podemos querer que um jovem, ele tenha o mesmo comportamento meu, um sessentão. Não é a mesma coisa. Mas ele tem que entender que a responsabilidade existe, mas é uma responsabilidade, ela vai ser gratificante. Que ele pode vivenciar a juventude dele com essa responsabilidade. Mas de uma forma gratificante que vai fazer bem. Mas quando a casa espírita assusta, aí as pessoas se afastam. As pessoas se afastam. Tá? É, Esse cuidado. as pessoas, quando falam de mediunidade, acham logo que vai ter que largar de si próprio, né? Não, Parar de pelo, viver. parar de viver, mas pelo contrário, vai se conhecer melhor ainda, né? Melhor. Vai evoluir, vai crescer. Porque parar de viver, passa uma coisa, a juventude passa. Ó, eu não posso mais ir para uma festa. Eu não posso mais ter minha turma. Eu não posso mais fazer nada. E não é isso. E verdadeiro, não é isso. Mas eu estou falando porque isso acontecia comigo, tá? Eu não fui Imagina. diferente, não. Isso acontecia comigo, tá? Então, eu estou dando um exemplo do que acontecia comigo. E isso acontece, eu vejo acontecer na mensagem que nós transmitimos. Nós temos que ter cuidado. Os jovens, esses mais jovens que chegam, é o futuro. Eles precisam ser conservados. Eles são jovens na idade e velhos em espírito. Eles precisam, às vezes, ser tocados e despertados. Precisa acontecer isso com eles. Tá? E nós somos responsáveis por isso. Esse medo, ele pode ser amenizado muito com amor, com carinho e com acolhimento. Com acolhimento. Deixa que eles falem um pouquinho, dá Exato. oportunidade que eles se Acolhimento é posicionem. tudo, né, na É vida. tudo, é tudo. Acolhimento é tudo. Mas é isso. Que maravilha. Falando disso, já que você está retratando tanto as suas experiências, conta um pouco como é que a mediunidade ela apareceu na sua vida, Serginho, para a gente, Rapaz, servindo de didática para os nossos irmãos entenderem um rapaz, pouco, né? a mediunidade da minha vida, ela vem da infância. Eu tinha a condição de ver. Eu até hoje, pouca coisa eu lembro da minha infância, mas eu lembro de eu brincar com amiguinhos que não eram da matéria, tá? Isso eu lembro claramente, você vê, isso ficou na minha vida. E meu pai era médico, espírita, mas espiritismo antigamente, lá atrás, não era como é hoje, né? Espiritismo era uma coisa mais fechada, tá? E meu pai adorava ler,
E meu pai tinha uma metodologia que ele usava, que eu achei, eu tentei copiar com meus filhos, não deu muito certo não, mas assim, ele fazia conosco, ele deixava os livros soltos na casa, né? E o curioso que era, eu ia e lia, tá? E ficava lendo uma coisa ou outra. E li bastante, algumas coisas assim, não era bastante como é hoje, não tinha literatura que tinha hoje, não é? Mas tinha coisas assim, ó, tinha coisas como eu li Vitor Hugo, tá? Vê, Vitor Hugo, lá atrás estava lá, ele deixou lá Vitor Hugo, eu li. Aí Os Miseráveis, quer dizer, umas coisas assim que chamava atenção. E foi passando, entrei na juventude, comecei a namorar e minha hoje esposa, ela teve problemas de mediunidade, não é? Com isso eu tentei voltar, eu tinha parado, estudar um pouquinho mais com algumas pessoas, com o pai de um amigo meu, estudava, levava para ela, mas nada para mim, era para ela, tá? Não era nada comigo. E, e nós nos casamos e tivemos problemas espirituais dentro da casa da família dela, muito sério, problema muito sério, tá? E eu entrei na história para ajudar e terminou o seguinte, ela ficando e eu ficando à margem, né? Eu só fui levar. Eu só fui levar. Eu levei e fiquei de fora. Porque eu estava vivendo os meus tempos de juventude. Meus filhos pequenos, não é? Eu tomava minha cervejinha, eu saía, ela ia para o local que ela ia de trabalho espiritual, eu deixava ela lá e levava o menino para a piscina. Aí eu ia tomar uma cervejinha lá na piscina com os meninos. Tá? Paulinho E só tá assim, rindo aqui, viu? hã? Paulinho está rindo aqui Mas ele sabe. E assim foi passando minha vida e eu fui levando, sempre levando grupos. O grupo que ela trabalhava acabou, eu levei para um colega meu e comecei a participar do grupo, fui ficando, até chegar um dia que cheguei do lado de Maria, que fui levar também ela e meu filho mais novo que queria conhecer, como o local era muito longe, eu fui só levar, para eles não irem só. Fiquei só até na hoje. mediunidade de transporte, né, você? De transporte e fiquei até hoje, tá? E você tem, para as pessoas que não conhecem, o Lago Maria está a cerca de 35 quilômetros da minha casa. E eu tenho um centro a 5 quilômetros da minha casa, né? Quer dizer, é uma questão de momento e de afinidade. E de afinidade, é isso aí, momento e afinidade. Uhum. A energia está em tudo, né? Tudo. Você Inclusive tem o ideia, lugar. Bruninho? Eu tinha voltado, eu comecei o trabalho, acontece que é interessante. Eu tive a sensação de incorporação a primeira vez. Sabe o que foi que eu fiz? Eu tive a sensação de incorporação de uma cigana, de uma cigana, um espírito que era uma cigana. Eu via que era uma cigana. E ela queria dançar. E eu sentado no grupo, eu morto de vergonha e ela querendo dançar. Eu me sentei em cima das mãos, que a minha vontade era levantar as mãos, tá? E eu me sentei em cima das mãos para não dançar. Eu não tinha nenhuma educação mediúnica, tá? Então eu tinha, era uma coisa que eu estava trabalhando. Mas você vê, essas coisas acontecem, e você não tem que ter vergonha disso, você tem que aprender com isso, trabalhar com isso, vivenciar as experiências, desde jovem, A vivenciando pessoa, experiência. o internauta, o Nando, sobrinho, está perguntando aqui se você começou a levar com seriedade, com que idade? Faria algo diferente? Esse Nando Sobrinho aí é meu filho, sabe? Tá lá em São Paulo, ele fica, frequentou o Lago Maria, ele fica perguntando essas coisas, mas ele sabe bem. Eu comecei a levar com seriedade, eu sempre levei com seriedade desde jovem. Eu nunca deixei de levar com seriedade. É diferente de, assim, de frequentar. Eu sempre levei com seriedade. Eu sempre tive muito respeito e era o que eu acreditava, tá? Era o que eu acreditava, o que eu acredito até hoje. Mas com cerca de, entre os meus 40 anos, depois dos meus 40 anos, eu comecei a ter a maior vivência. Faria diferente? Eu vou te dizer, hoje é fácil eu dizer que eu faria. Hoje é fácil eu dizer que eu faria. Hoje é muito fácil. Hoje eu dissesse, todo mundo faz isso. Se eu pudesse recomeçar, eu recomeçava diferente. Mas eu acho que são etapas. Sim, São etapas. São amadurecimento etapas. normal, né? Amadurecimento. Não adianta dizer que eu faria diferente hoje. Eu precisaria fazer diferente lá atrás. Por isso que a mensagem para o jovem é importante. Essa mensagem para o jovem dele começar a fazer diferente cedo, que vai dar uma felicidade, um ganho muito maior na sua vida. Vai abrir o seu horizonte, você vai vislumbrar coisas que que você nem imagina que você pode vislumbrar na sua vida. Verdade. Serginho, uma curiosidade, eu queria escutar a tua opinião.
As pessoas, elas sempre, na maior parte, né, estatisticamente, falam que acreditam na presença de Deus, na existência de Deus, do Criador, né? Seja a nomenclatura que eles escolham. Mas, diante da existência, as pessoas se dedicam muito pouco do seu tempo, não é? Dos 7 dias da semana, das 24 horas do dia, para trabalhar para Deus. Por que isso? Rapaz, isso é a tal do crescimento que nós estamos falando. É a tal da reforma que a gente fala tanto. Essa tal da reforma íntima que a gente fala tanto. Porque fazer isso, Bruninho, vai nos tirar um pouco do tempo que nós temos para fazer as coisas que nos dão prazer no mundo da matéria. Aí nós começamos a pesar uma coisa a outra. E nós só vamos ter equilíbrio quando nós entendemos o que é importante. O que é importante. Que essas sensações da matéria, elas não são tão importantes. Elas não fazem tanta diferença. E a diferença sim faz é aquelas... Eu sempre faço a seguinte analogia. A gente pergunta num grupo, pode botar o grupo do tamanho que for. Você gosta mais de dar um presente ou receber o presente? Eu lhe garanto que a grande maioria gosta mais de presentear. Estatisticamente, gosta mais de presentear do que receber. Não são todos, mas a grande maioria gosta mais de presentear. Porque essas sensações de bem-estar com algumas ações, elas são inerentes ao nosso espírito. Uhum. Elas são nossas. São coisas que o nosso Pai colocou em nós. Colocou essa sensação de bem-estar quando nós fazemos o bem. Isso está em nós. A gente precisa só treinar, trabalhar. Quando a gente trabalha, a gente fica procurando o Deus, esse Deus que nós tentamos procurar, fora. E ele não está fora. E eu descobri, para descobrir, dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. É um crescimento para descobrir isso. Ele está aqui, ó. Ele está dentro. Ele está tão perto e nós procuramos longe. E nós descobrimos com essas sensações. São as sensações da presença dele. Quando nós nos sentimos abençoados. Serginho, vamos responder uma pergunta aqui. A gente vai depois para uma última. Para a gente... Mas você volta, viu? Outro dia em outra live, viu? Todo médio que tem experiências de ver, ouvir, sentir, vai ser um médio ostensivo? Se desenvolve a mediunidade, ou seja, você detecta a mediunidade e depois ela pode vir a ficar ostensiva. Você explicou o que era ostensivo, né? Mas acho que vale repetir novamente, né? A mediunidade ostensiva... Está perguntando. Nós não vamos escapar dela não, viu? Nós não vamos escapar dela não. A mediunidade, ela chega, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo esses trabalhos que vamos fazer aqui hoje é o dia do trabalho com os médios. Aí nós vamos lá e vai ter o desenvolvimento mediúnico. Nós vamos pegar a característica de cada um e nós vamos trabalhar. E essas pessoas que já têm características de uma mediunidade ostensiva, elas vão sendo trabalhadas. Não quer dizer que elas vão seguir com a mediunidade, que elas vão fazer uso dessa mediunidade, bom uso dessa mediunidade. Não quer dizer. E quando elas não fazem, elas sofrem. Por experiência familiar, tá? Elas sofrem bastante. Sofrem muito. Porque compromisso lá no alto é compromisso. Compromisso para nós virmos para cá, com esse compromisso mediúnico, o que nós passamos de treinamento, de trabalho, para que nós estejamos aqui, não é? Estejamos aqui. Dizia lá Paulo, né? Paulo dizia nos dons, ele falava os dons da audição, da fala, não é? Esses dons que são dons espirituais que nos são dados, nos são distribuídos para que nós cheguemos aqui e a gente trabalhemos com ele. Aí nós nos negamos a trabalhar. É uma decisão, é o arbítrio, mas nós vamos
Lembrar que a presença de Deus é constante em nossas vidas, né? Eu colocaria assim no desenvolvimento mediúnico, ou seja, a partir do momento que eu me coloco na predisposição de me disciplinar, não é? Aí a providência divina vai me deixar a mediunidade aflorar mais, ou seja, porque eu estou disciplinando a mim mesmo. Então eu vou É. ter condições de lidar com ela, não é? E outra É coisa, muita luz, né? tem um detalhezinho que é uma coisa que acontece, né? É um detalhe, um dito popular, né? O soldado no quartel que é trabalho, né? Na verdade, quando a gente começa a se disponibilizar para determinada coisa, as coisas começam a acontecer. Elas acontecem à medida que a espiritualidade sente que você está se entregando, que você está tomando consciência da sua responsabilidade. Aí as coisas vão acontecendo. Eu vou ficar com minha mediunidade aqui sem ser trabalhada, mas no momento, às vezes, é surpreendente quando algumas pessoas chegam no desenvolvimento, como elas desabrocham rapidamente. Rapidamente, desde que bem conduzidas, um trabalho bem conduzido, um trabalho com muita responsabilidade, dando a cada um a etapa correta do desenvolvimento. Ninguém pode apressar ninguém. Ninguém pode apressar ninguém. Nem ninguém pode tomar a responsabilidade de ninguém para si. Se você tem a mediunidade já ostensiva, é sua responsabilidade. Você precisa agora o quê? Trabalhar com ela. Educá-la. Educá-la. Também é um trabalho. Também é estudo. Mediunidade é estudo, cara. Mediunidade é estudo. Mediunidade é estudo, porque só assim você cresce. Isso aí. Serginho, vamos para a última pergunta e você deixar sua mensagem. Estamos vivendo um momento de castigo. Algumas religiões falam até de apocalipse, levando medo. O que devemos fazer hoje e não mais amanhã? Temos duas perguntas aí. É um momento de castigo? Algumas religiões explicam como apocalipse é esse momento. O que devemos fazer hoje e não mais amanhã? E deixe sua mensagem para o nosso público querido. Olha, não é castigo, não. Não é castigo, não. Não é o fim do mundo, não é castigo, não. Mas vamos imaginar uma coisa, uma situação hipotética. Nós estávamos caminhando para uma guerra. Se tivéssemos uma terceira guerra, seria uma guerra atômica, onde a natureza seria devastada, o planeta seria devastado pelos resquícios que iriam deixar por conta desse conflito, tá? Uhum. E hoje, o que hoje nós vivemos é uma guerra. Vê como Deus é bom. Vivemos uma guerra porque nós estamos recolhidos como numa guerra. Estamos reclusos como numa guerra. Vivemos recolhidos aqui como numa guerra contra um inimigo que está próximo, tá? Que nós estamos morrendo de medo dele, ele está próximo, mas que nos dá a possibilidade da reflexão. Nos dá a possibilidade de nos reunirmos novamente como família. Nos dá a possibilidade de, novamente, de nossa religiosidade vir a aflorar mais uma vez, de novo. Nos dá a possibilidade de ter um evangelho todo dia. Oh, que coisa! Nos dá a possibilidade de alguns irmãos se arriscarem a vida no auxílio ao próximo. A caridade nunca esteve tão latente. Vê a quantidade de oportunidade que nós estamos tendo com essa situação. Aí vamos pensar de uma outra forma. As pessoas dizem assim, nós estamos esperando para voltar, tudo vai voltar à normalidade. Não. Se a normalidade era aquilo que nós vivíamos, não é bom voltar para lá. Então não serviu de nada. Isso que nós estamos passando não serviu de nada. Nós temos que voltar diferentes. Nós temos que voltar diferentes. Não, a normalidade não era aquilo. Aquilo era a normalidade. A normalidade é o que Jesus nos deixou. Isso é normalidade. É o que Jesus nos deixou. E não como nós vivíamos. O que fazermos assim? O que é que nós temos que fazer hoje? Trabalhar o quê? Egoísmo. Trabalhar o nosso egoísmo. Trabalhar a cada um de nós. Porque esse mundo de regeneração, ele precisa nós mudarmos para que ele se mude também. Ele se transforme em mundo de regeneração.
É essa oportunidade, eu vejo como uma oportunidade que nós estamos tendo. E falar da linguagem jovem, uma sacada genial, celeste do nosso Pai, de em vez de uma guerra atômica, você ter isso que nós estamos tendo. Vê que coisa. É um ângulo que eu vejo as coisas assim. E, assim, essa questão do que é normal, né? É uma questão filosófica. Né? A gente estava em contato com as pessoas, não é? Todo mundo convivendo com todo mundo, mas estamos mais no virtual do que valorando as pessoas como deveriam valorar, principalmente as famílias, né? E agora nós estamos realmente privados, mas aí serve o alerta, não estamos privados de nos socializar. Podemos nos socializar como nunca com a tecnologia que nós temos hoje. Mas esse momento é para mostrar também a valorização de como reencontrarmos pessoas, como realmente temos que olhar para ela, olho no olho, não é? E valorar aqueles momentos que a gente não estava valorando, não é? Exatamente, Bruno. Até tecnologia hoje que estava disponível para a gente e nós não estávamos usando, hoje nós estamos usando para o bem. Exato. É? Cá estamos nós, né? Exatamente. Meu irmão. Agora a mensagem, né, que você falou, isso, né? Deixe sua mensagem para a gente chamar a Paulinha. Vê bem, a mensagem que a gente pode deixar é uma mensagem de amor. Não é diferente da mensagem do Cristo. Não é diferente. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nesse momento que nós estamos sofrendo, é como Paulo, né? Nós estamos no chão, pelo medo que nós estamos tendo, né? Pelo sofrimento de alguns, mas nós estamos iluminados pela luz divina. E a gente pensa e pede ao Pai o que é que Ele quer de nós. Essa pergunta sempre, né? O que é que Ele quer de nós? O que podemos fazer para Ti, né, Pai? O que é que Ele quer? O que quer de nós? E eu acho que Ele só quer abnegação. Está lá no Cristo Consolador. Né? Abnegação. Determinação de a gente vivenciar o Evangelho. Vivenciar as palavras dele. É isso, as palavras do Cristo. É isso a mensagem que eu deixo. Vamos ser abnegados. Obrigado. Vamos ser abnegados. Vamos ser determinados na divulgação da palavra do Cristo. Vivenciar a palavra do Cristo. Não só oralizar, vivenciar, trazer no coração e fazer, eu digo a minha mulher, a gente fazer isso no tocar o outro. É isso que nós precisamos fazer. É a mensagem que eu deixo, a mensagem de amor. Que a gente consiga expandir essa energia agora que está aqui, que ela vá para o planeta, que ela se espalhe, essa energia de acolhimento. Mas muita paz para todos vocês. Vou pedir agora, antes de você sair, que fique em silêncio para todos nós escutarmos a natureza que está aí com você. O grilo. Ele estava... Olha ele falando. Que coisa mais linda, né? Você falar da sua mensagem de amor e a natureza está se pronunciando nessa energia maravilhosa, né? Obrigado, Serginho. Beijo no coração. Beijo para vocês todos. Um beijo. Até a volta, viu? Agora você sai aí para chamar a Paulinha. Vamos lá convidar a nossa querida Paulinha, que está ansiosa já para vir aqui conosco. Paulinha, você está... Pronto, convite enviado. Vamos aguardar. Vamos aguardar ela retornar. Lembrando, pessoal. Oi, Paulinha. Oi, Bruninho. Coisa boa. Isso, tudo que alegria Bruninho. Estar com você. Coisa linda. Que bom. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço. Matando a saudade um pouquinho aí do nosso pedacinho do céu. Olhar para você é ver o pedacinho do céu, que é o Lar de Maria, né? Nós todos. A alegria sempre é que é um reencontro, né? Quando falando Pois Sérgio, que é. vê a pessoa, né? E que você vê, você escuta, não vê, e agora tá com vocês é maravilhoso, né? Esse acolhimento, não é que a gente se sente um pelo outro, é muito gostoso, né? Paulinha, dá sua boa noite aí pro pessoal. Pois é, eu vi que tem tanta gente conhecida do Lar de Maria aí na nossa live, Bruninho, assistindo o Sérgio. Primeiro dizer para o Sérgio que ele me inspirou para a minha live. Foi maravilhoso ele falar sobre a mediunidade. Sérgio, muito obrigada por você ter participado aí antes de mim, porque você me ajudou muito, meu amigo. E dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que, gente, vocês são maravilhosos, porque vocês estão sempre curtindo as publicações do Lar de Maria, as publicações que eu faço. E isso dá uma força tão grande para a gente, sabia? Para a gente poder continuar essa caminhada aí. Dessa parte da divulgação da doutrina, não é, Bruninho? Então, é tão Com importante certeza. quando eles curtem, quando eles comentam, compartilham. Então, obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente. E eu estou com tanta saudade do Lar de Maria, tanta saudade, gente. Aquela Em natureza, hein, breve, Bruno? em breve estaremos todos juntos lá, não é? Paulinha, vamos Pois começar? é. Lembrando a todos, né, que quando o tempo de 1 hora do Instagram ele encerrar, nós voltaremos para dar continuidade e atendermos o máximo de perguntas possíveis, tá? É verdade, Paulinha, que estamos passando por um aumento de casos de saúde mental, da falta da É saúde verdade. mental, né? É verdade, Bruninho. A gente tem acompanhado algumas pesquisas que o pessoal lá do Sudeste tem feito, São Paulo, Rio, Minas, e o que a gente percebe é um aumento tanto da depressão quanto da ansiedade. Recentemente, a Universidade do Rio de Janeiro fez uma pesquisa em 23 estados brasileiros, online, e nessa pesquisa foi do mês de março a abril, e os dados que eles colheram é que a depressão aumentou em 50% e a ansiedade em 80%. O número de estresse está muito alto das pessoas. Então, eles já falam de uma pandemia oculta. Na verdade, eles falam epidemia oculta, que está dentro do processo da pandemia da Covid-19. E dentro dessa pesquisa também tem um dado importante que eles achavam que esse número muito alto estava justamente com as pessoas que estavam em isolamento social, mas perceberam que foi justamente com o público que tinha que sair para a rua, que tinha que trabalhar. Então, o número cresceu muito dentro dos profissionais de saúde que estavam expostos à doença. Então, a gente está falando de um Brasil, né? Especificamente, essa pesquisa é aqui no Brasil. A gente está falando de um Brasil que realmente está, assim, com um aumento. E fala-se da quarta onda. O número de suicídios hoje aumentou muito, assim, não o número de suicídios, mas de tentativas de suicídio. E esses dados é através das entradas que tem nas UPAs, nos hospitais, de pessoas que tentaram um envenenamento, e outras formas, né, de suicídio. Certo. Esses são os fatos, né? A gente está encarando essa realidade de frente, mas vamos falar das coisas boas que a doutrina pode fazer, né? E que a psicologia, lembrando que a Paulinha é neurocientista, né? Essa área de especialização dela. Então, como a gente enfrentar, não é, esses distúrbios, né? Esse efeito colateral da pandemia, vamos chamar assim, né? Para deixar essa casa mental da gente mais saudável. O que é que você recomenda, além da procura de um profissional como você, Paulinha? Assim, o que é que você recomenda que cada um nasceu a momento de reclusão, aquele que fica em casa e aquele que vai trabalhar pode se prevenir? Bruno, como nós estamos falando para um público espírita,
vou dar essa resposta sob essa ótica, porque Sim, eu por sempre favor. falo que eu não conseguiria ser psicóloga e entender a psicologia só à luz da psicologia. Então, para mim, o espiritismo, com o processo reencarnatório, é que consegue me dar essa dimensão de compreensão. Então, eu costumo dizer assim: nós estamos encarnados no plano material, certo? Hoje somos matéria aqui, porque a gente tem um corpo, mas a gente não pode esquecer que dentro desse corpo que nós temos, existe um espírito, e esse espírito, ele é energia. E ele, por ser energia e por ter sido criado por Deus, nós somos partes de Deus. Então, primeira coisa é a gente se conectar com isso. Nós não estamos a esmo. Nós temos um Pai aí, maior do que tudo, que está olhando por cada um de nós, porque nós somos parte dele. Então, é como se existisse, aí eu vou fazer uma analogia muito rasa, muito hipotética, porque não é assim, mas trazendo para uma questão mais prática. Imagine que existem dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Só que dentro do mundo espiritual existem várias dimensões, mas aí eu vou falar só da dimensão espiritual, tá? Então, se nós estamos no mundo material encarnados e a gente sabe que existe o mundo espiritual, então nós precisamos diariamente revisitar esse mundo espiritual. Porque, Bruno, eu não consigo, falando agora da experiência de Paula, eu não consigo encontrar forças aqui na Terra, olhando para o material, forças que me dê coragem para seguir adiante quando eu vejo um número altíssimo de depressão, de ansiedade. Isso me angustia, porque eu sei que todos somos filhos de Deus e todos vamos evoluir, mas me entristece saber que uns estão lá na frente, outros ainda estão muito devagar. Me entristece, porque meu sonho era ver todo mundo feliz, aquele mundo feliz que a gente sonha, aquela visão romântica. Eu gosto de alimentar essa visão romântica. Quem quiser que ache que é fantasia, mas eu sonho com um mundo melhor. Então, o caminho que eu encontro é diariamente. O Sérgio falou muito bem também do orar e vigiar. Então, é importante a gente fazer isso, porque se a gente não faz, fica difícil, gente, enfrentar o mundo material. É muito difícil. Então, o que a gente também não pode esquecer, Bruno, é que existe nesse mundo material espíritos que transitam aqui entre nós e que também estão em processo de burilamento. Então, a gente acaba captando essas energias, aí vem vários transtornos psicológicos, porque não são só nossos, está misturado com a energia. Então, é importante essa revisita diária no mundo espiritual. Uhum. A Cíntia estava falando aqui conosco, que ela falando que eu queria que você complementasse, que o materialismo, a gente tem que trabalhar o desapego quanto ao materialismo, né? Perde a nossa espiritualidade. E esse momento que nós estamos vivendo não é só questão de desapego para analisar essa questão material, mas também desapego de rotinas, né? Você fica querendo voltar para aquela rotina e talvez não vai existir mais aquela rotina. Então, não só de funções, do que eu fazia. Então, a gente tem que também estar aberto a essas mudanças, né, Paulinha? As pessoas ainda, de tanto se fala que a mudança, ela sempre vem para melhor, quando a gente procura o melhor. Como é que a gente pode falar sobre essa mudança de hábitos, inclusive da rotina? Na psicologia, a gente fala dos 21 dias. A gente diz que se a gente quer que uma coisa vire hábito, a gente precisa repetir ao longo dos 21 dias. Aí quem fala muito é a PNL também. Eles falam da programação neurolinguística, como trabalhar o cérebro para criar hábitos. Então, quando você fala dessa resistência que o ser humano tem, entender que o novo
é importante, porque nós estamos sempre nos renovando. Então, resistir a esse novo como é que eu digo? Não é saudável mentalmente, porque o mundo não vai parar. O mundo vai continuar o seu caminhar, é a lei do progresso, como está bem explicado no Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos acompanhar essa lei do progresso para que a gente tenha saúde mental, entendendo que cada etapa deve ser respeitada. Aí eu vou pegar uma fala também do Sérgio, que eu gostei muito, quando ele falou, você perguntou se ele mais novo, a questão da mediunidade dele, mais novo, se ele faria diferente. Uhum. Aí realmente, hoje ele diz que faria diferente. Eu acho que se eu te perguntar assim, Bruno, se tu voltasse lá para os teus 20 anos, tu faria diferente muitas coisas? Sim, eu também. Mas a etapa era outra, né? A etapa era aquela, a maturidade era aquela. Então, hoje, o mundo pede para a gente uma maturidade de mudança, de flexibilidade psicológica. Nós precisamos flexibilizar as nossas emoções para que a gente se adapte a esse novo. E esse novo veio para ficar, gente. A gente, querendo ou não, ele veio para ficar. E toda mudança é positiva. Por mais que doa na gente, e a dor é o remédio. A gente sabe que a dor é o remédio. É a dor que movimenta a gente para que a gente saia da zona de conforto e busque algo melhor. Sim, com certeza. E, Paulinha, diante de tudo que nos acontece, como a gente desenvolver a gratidão de maneira mais forte, não é? Porque que as pessoas, de acordo com a nossa psicosfera, a gente atrai aquilo, a gente sabe disso, mas por que as pessoas tendem ao seu primeiro olhar sempre ser negativo e não olhar com esse olhar da gratidão, de procurar realmente que Deus está em tudo que lhe acontece? Então, quando você está muito preso ao material, Bruno, quando nós estamos muito apegados aqui às coisas do dia a dia, a gente esquece de contemplar o belo, porque estamos imersos numa atmosfera fluídica, como eu falei no início da live, que não é só nossa, a gente divide esse planeta com os outros espíritos, então espíritos desencarnados que ainda estão no processo de evolução, que se encontram ainda aqui na Terra. Então, a gente tem essas influências desses irmãos. Nós temos os nossos problemas interior, né? Que não é só dessa vida, é também de outras existências. Então, se nós não, ao longo do dia, nos permitirmos parar para contemplar o que tem de belo na tua vida, porque nada, gente, é totalmente ruim. Nada, nada. Nem o psicopata ele é totalmente ruim. Tem uma explicação para ele ter se tornado psicopata. Tudo tem uma explicação e tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Cabe a nós escolher para qual lado nós queremos admirar. Então, a natureza foi um ponto também que vocês falaram no início da live. Eu me conectando com a natureza, para mim, é uma forma de agradecimento. Então, quando eu olho, por exemplo, a lua, gente, olhar a lua tem algo maior do que olhar a lua e agradecer, porque aquilo não foi o homem que fez, não foi o homem, aquilo é de Deus. Então, olhar a lua linda ali para a gente, aquele cartão postal, isso é um ato de agradecimento que renova, inclusive, nossas células, Bruno. Uhum. Aí entra a neurociência, que as pessoas mais gratas no mundo são consideradas pessoas mais felizes. Isso são estudos, tá? Comprovados, que os pesquisadores fazem para poder medir os níveis de felicidade. Paulinha, falta 40 segundos, não é? Avisando a todos que quando cair essa primeira parte da live, a gente vai retornar para mais algumas perguntas, responder de vocês e a gente concluir o trabalho. E Jerusa estava comentando aqui conosco, Paulinha, Jerusa, lá, trabalhadora lá de Maria, que Jerusa é um amor. temos o momento do ontem,
vamos ter possivelmente o amanhã, mas o agora sempre é o melhor momento a nos dedicarmos, né? É onde realmente nós transformamos a nossa vida. Vamos comentar isso daqui a pouco, está caindo agora. Já voltamos, pessoal.